Sou Mário Rino, cirurgião oncológico aqui do Real Instituto de Cirurgia Oncológica, dentro do Real Hospital Português. Vou falar um pouquinho da cirurgia robótica descomplicada e vou começar com uma pergunta. Você sabe por que foi criado o robô cirúrgico? Um dos grandes problemas que existiam era a possibilidade de tratamento cirúrgico em locais remotos, interior da África, interior da Ásia e em locais de conflito. Era e é muito complicado você colocar um cirurgião treinado nessas regiões sob pena de perda de vidas, né? E vidas super treinadas para um objetivo específico. Então, a ideia era levar a expertise do cirurgião para esses lugares sem a necessidade do cirurgião estar lá presencialmente. Então, o desenvolvimento da máquina foi inicialmente reproduzir os movimentos que o ser humano poderia ter na realização daqueles procedimentos em locais bem difíceis, bem remotos. Mas com o tempo e o desenvolvimento da tecnologia foi possível desenvolver habilidades desse mesmo cirurgião. Então houve uma potencialização da visão, foi possível amplificar essa capacidade visual no mínimo em 20 vezes. Houve uma amplificação da capacidade de execução de movimentos, o nível de precisão ficou muito maior e o conforto na realização do procedimento. Então, na verdade, o robô cirúrgico ele transformou um cirurgião, entre aspas, comum num cirurgião totalmente potencializado. E com essas habilidades a mais, ele consegue fazer o procedimento de uma forma muito mais segura e com absoluta confiança de que está executando tecnicamente da melhor forma possível, no menor detalhe necessário. Então eu acho que inicialmente foi essa a ideia. Em relação aos movimentos do braço, era o grande desafio do desenvolvimento do robô, era conseguir fazer os movimentos manuais, né? A mão da gente permite rotações de 360 graus. As pinças laparoscópicas, por exemplo, isso não é possível. E é muito interessante que a solução foi a partir do princípio do mamulengo. Aqueles fiozinhos do mamulengo que simulam todos os movimentos do corpo humano, só que obviamente você não usa aquela quantidade de fios, você usa uma quantidade muito maior, mas você vai mimetizando o movimento de cada músculozinho do seu corpo, no caso das mãos, e isso permitiu a delicadeza do movimento cirúrgico, que depois a gente vai trazer uns vídeos aqui para mostrar o quão delicado é o movimento cirúrgico executado pelo robô. Só para exemplificar, é possível com o robô descascar a casca de uma uva sem ferir a polpa da uva e em seguida realizar a sutura dessa casca de volta de uma forma extremamente delicada, o que demonstra toda a sensibilidade que existe ali, a precisão e a capacidade de você realizar procedimentos extremamente complexos de uma forma bem simples. Vou falar um pouquinho como funciona o robô cirúrgico. É uma dúvida bem recorrente de como é o mecanismo que propriamente entra em ação para a realização das cirurgias. De uma forma didática, podemos dividir o robô cirúrgico em 3 partes. Tem a parte do console. Isso aqui é o console, é aqui que a gente dá os comandos para que os braços robóticos entrem em ação e os procedimentos sejam realizados, tá? No console a gente tem os 2 joysticks, que são esses instrumentos aqui pelos quais a gente movimenta e comanda, né, a ação dos braços robóticos dentro dos pacientes. No pedal a gente controla a energia, né, a energia monopolar ou a energia bipolar. E aí a gente pode usar corte ou coagulação, isso é controlado com os pés. E aqui do lado esquerdo a gente tem alguns outros pedais. Esse aqui é o pedal da ótica. Quando a gente aperta e aproxima com o joystick, você está aproximando a imagem do local, do órgão que está sendo filmado. Quando você afasta, você está afastando, está criando um ambiente em que a imagem vai ficar mais ampliada. Você pode, pisando aqui, olhar um pouco mais para a direita, um pouco mais à esquerda. No momento que você pisa ali, você está controlando a ótica, está fazendo a monitorização e a decisão da distância da visão em relação ao órgão que está sendo operado. Eventualmente, durante o procedimento, os braços do cirurgião vão se movimentando e vão ficando numa posição não ergonômica. Então é só pisar aqui, o instrumental clutch, que você vai conseguir reposicionar seus braços e sempre operar de uma forma
bem ergonômica, bem confortável, não é preciso operar com o braço esticado, o braço levantado, é sempre muito bem instalado, muito confortável. Pergunta muito legal é: o robô tem 4 braços, mas você só tem enxerga por um dos braços e movimenta 2 braços, mas o terceiro braço ele é trocado, ele é movimentado por esse pedal. Esse pedal aqui permite trocar o braço 3 com o braço 4, ou o braço 2 com o braço 1, e você na verdade consegue fazer tanto o seu auxílio com esse braço a mais, né, quanto fazer um reposicionamento dos braços robóticos de forma a facilitar os procedimentos. Tem a parte do carrinho do paciente, a parte do carrinho do paciente que realmente acopla o robô ao paciente, é a parte que entra em contato diretamente com o paciente. O carrinho do paciente do robô da Vinci XI, ele é composto por 4 braços, né? Os braços são iguais. Num dos braços, pode ser qualquer um deles, é acoplada a ótica. A ótica é que vai entrar no paciente e vai permitir a visualização das estruturas dentro do paciente. E nos outros braços nós colocamos as pinças que vão ser, no final, as responsáveis pela realização do procedimento, né? Pode usar tesouras, clamps, entre outros instrumentos que estão disponíveis para fazer as cirurgias. Quando o robô está em ação, com o console funcionando, ele gira em torno de um ponto fixo, que a gente chama de centro remoto. Essa estabilidade é que permite a gente realizar os procedimentos da forma minimamente invasiva, ou seja, o menor trauma possível, porque ele está bem estável, girando em torno de um ponto só. Fora a parte do carrinho do paciente, a gente tem a parte de comando central, a parte de visualização, o rack de visualização. Isso aqui é o carrinho de visualização, né? Ele é composto por essa parte central. Nessa parte aqui a gente tem uma tela em que a gente consegue identificar os braços robóticos e quais as pinças estão acopladas em cada um dos braços. E tem a parte da comunicação, né? Durante os procedimentos é possível desenhar dizendo as áreas que você quer que sejam operadas, as áreas que quer que sejam preservadas. Isso é uma forma muito interessante de comunicação, por exemplo, de um cirurgião mais velho ou um cirurgião que está ensinando um cirurgião mais jovem a realizar os procedimentos por via robótica. Ainda nesse carrinho a gente tem um insuflador. Esse insuflador é um insuflador padrão, também utilizado em cirurgias de laparoscopia, toracoscopia. No da Vinci, a energia que é usada para a realização, ou seja, corte e coagulação, ela já vem de fábrica. Essa aqui é a parte da ótica, a ótica é encaixada aqui. Essa parte emite luz que é transmitida pelo cabo até a ponta da ótica, que vai iluminar por dentro dos órgãos e assim permitir a perfeita visualização dos órgãos durante o procedimento. Aqui a parte de gravação, todos os procedimentos podem ser gravados para posterior reavaliação, estudo e até documentação. E aqui é a parte de processamento de dados propriamente dita, é o core, é o centro do cérebro do robô propriamente dito. Então o robô ele é formado na verdade por 3 partes. O robô não é um robô único, não é um robô como a gente imagina que chega junto do paciente e executa o procedimento. Não, eles são 3 partes. Uma diretamente relacionada com o cirurgião, uma diretamente acoplada ao paciente e uma terceira que faz a aquisição das imagens e é o cérebro do robô propriamente dito. Esse robô que eu acabei de falar é o robô da Vinci, é o mais famoso, primeiros robôs desenvolvidos. O robô da Vinci tem vários subtipos, né? Tem o robô da Vinci SI, é um pouco mais antigo, tem o robô da Vinci X, e tem o robô da Vinci XI, o XI é o que a gente usa aqui no Real Hospital Português. E se você gostou do vídeo, curta o vídeo, dê o like, assista mais Cirurgia Robótica Descomplicada e até a próxima. Dr. Maruim chegou aí. Maruim já chegou faz tempo.